Queridos amigos, senhoras e senhores, muita paz. É do próprio ser humano, faz parte do seu inconsciente coletivo, na visão do psicanalista Jung, que nós temos um arquétipo que podemos denominar como alma gêmea. Aquele alguém que todos buscam, aquela pessoa que irá fazer a nossa vida mergulhar numa tranquilidade, numa segurança e num berço de amor. No Livro dos Espíritos, São Luís e Santo Agostinho fazem um comentário acerca de uma teoria que eles consideram como uma grande benesse para nossos corações, que é a teoria do anjo da guarda. Dizem esses dois grandes espíritos que essa certeza de que alguém nos acompanha do berço ao túmulo e às vezes até depois, é consoladora, é tranquilizadora e nos propicia ter um mestre à nossa disposição para tirar dúvidas, para nos auxiliar nos momentos de queda. E isso realmente é motivo de alegria, porque Deus, quando nos criou, jamais nos deixou sozinhos. Temos esse amparo espiritual por toda a existência, não querendo dizer que a gente aproveite muito bem essa assessoria divina ao nosso lado. Comumente, nós nos descuidamos, não sintonizamos com esse mentor que normalmente é mais elevado do que nós em espiritualidade, e isso nos traz transtornos diversos. Mas uma coisa ficou muito clara, quando São Luís e Santo Agostinho informam-nos que, embora eles, os nossos anjos da guarda, não fiquem pregados, presos ao nosso lado, ao menor sinal de risco, de perigo, ou ao menor pedido de socorro que parta do nosso coração, eles vencem distâncias monumentais e vêm em nosso socorro. Então eles consideram essa teoria uma teoria doce, acolhedora, consoladora. Faria eu, com a permissão desses dois nobres espíritos, a inclusão de outra grande benesse divina, que é a criação da alma gêmea, que é nos permitir jamais sermos sozinhos, jamais estarmos sozinhos. Os pais partiram, os irmãos partiram, mas existirá sempre alguém que Deus criou e que nos acompanha no processo evolutivo. Ainda assim, nós todos temos dificuldade de identificar essa alma gêmea. E nem é tão importante assim. Primeiro, porque nem sempre nós merecemos a convivência dessa alma gêmea.
Se estamos apartados dela, é por razões justas e porque precisamos passar por experiências novas, nos redimir do companheiro ou da companheira atual, para então fazermos merecedores do reencontro com a nossa alma gêmea. Mas existe um problema muito sério, delicadíssimo. É que no meio espírita, a grande maioria de expositores abrem o livro dos Espíritos nas questões 298, 299, 300, 301, 302, 303, bebe as informações ali contidas e passam a dizer que não existe alma gêmea, sem se aprofundarem na questão. Passam-se as décadas depois do lançamento do Livro dos Espíritos e vem o mentor de Chico Xavier publicar o livro O Consolador. E lá no livro O Consolador, Emmanuel, respondendo a perguntas sobre a doutrina, ô Emmanuel, a teoria de almas gêmeas é verdadeira? É verdade a teoria da alma gêmea? E ele afirma que sim. Então, quem leu o Livro dos Espíritos, na questão 298, leu, em síntese, o seguinte questionamento: em algum lugar do universo existe para nós a nossa outra metade, a quem fatalmente teremos de nos unir? Os Espíritos disseram: não existe. Parece até contradição. E foi nessa casca de banana que muita gente escorregou. Mas muita gente mesmo. A grande maioria. Como que Emmanuel afirmasse que existia alma gêmea e o Livro dos Espíritos dissesse que não tinha alma gêmea. Não é verdade. No Livro dos Espíritos está claramente explicitado: não existe metade eterna. É diferente de alma gêmea, porque a alma gêmea não é metade. E quando Emmanuel foi novamente arguído, ele respondeu: eu jamais falei que a alma gêmea era metade. Ou seja, o Livro dos Espíritos diz que metades eternas não existem, porque ninguém foi feito pela metade, ninguém completa ninguém, ninguém vive de uma forma incompleta. Não podemos discordar, porque tem lógica profunda. Ou seja, a teoria de metades eternas é irreal, é ilusória, não existe, ponto. Mas a teoria de alma gêmea não tem nada a ver com metade. Alma gêmea quer dizer criada no mesmo instante. Criado no mesmo instante não quer dizer que é metade. Os gêmeos univitelinos nasceram do mesmo óvulo, fecundados pelo mesmo espermatozoide, nem tanto eles são metades. Cada gêmeo é inteirinho, tanto quanto o outro. Portanto, essa informação, essa revelação que Emmanuel traz para nós espíritas, de que existe alma gêmea, que não é metade, mas almas criadas no mesmo instante por Deus, precisa ser analisada com carinho, porque Ele tem a autoridade moral para nos ensinar.
Porque se não, vejamos. Chega uma pessoa aqui, na ceja, e informa: nós vamos cortar a energia aqui do prédio, amanhã cedinho. A gente corre para o contador e pergunta: mas quem é essa pessoa? Você é funcionário da Energisa? E realmente ele trouxe o documento dizendo que já faz 3 meses que ninguém paga por esquecimento, sei lá. Então a gente passa a acreditar que seja verdade a informação, porque aquele personagem que trouxe aquele dado é revestido de autoridade, é funcionário. Quem trouxe essa informação para nós foi Emmanuel. Ele tem autoridade moral de sobra. Quem de nós não desejaria ter um diálogo frente a frente com Jesus? Quem de nós? Ele teve. Quando eu terei isso? Daqui a uns 2000 anos. Então, uma criatura que conversou com Jesus para pedir ao mestre para curar sua filha Flávia, que dialogou com ele, que teve várias encarnações demonstrando um apego ao cristianismo, que foi o padre Manuel da Nóbrega, que conviveu com o padre Anchieta, que junto fundaram a cidade de São Paulo, que transformou-se no guia espiritual de Chico Xavier, que foi o grande intérprete dos evangelhos de Jesus, nos inúmeros livros fantasticamente comentados por ele. Esse homem tem autoridade. Mas eu vejo muitos espíritas baterem o pé e dizer: não existe alma gêmea, porque no livro dos Espíritos proíbe. Sim, metade. Alma gêmea não é metade. Eu nunca vi passar aqui na rua uma carroça puxada por meio cavalo, por meio jumento. Eu nunca vi um meio urubu voando. Deus não faz nada pela metade. Como haveria de fazer metade de almas? Não tem sentido, não tem lógica, não tem qualquer sentido. Agora falta-nos então adentrar no assunto para compreendermos como foi isso. Eu às vezes me questiono o seguinte: suponhamos que Deus não tenha feito almas gêmeas. É uma suposição. Ou seja, não criou 2 seres ao mesmo instante, não criou. Criou separadamente. Aí eu começo a me perguntar: se criou primeiro o homem, eu pergunto, ele criou e depois a ficha caiu. Rapaz, um só não resolve, tem que fazer a mulher. Será que ele deu essa mancada? Será que ele fez primeiro a mulher e disse: mas rapaz, a mulher sozinha não tem condição não, como é que vai reproduzir? É mesmo, rapaz, vou fazer o homem. E essa briga fica entre nós, essa briga saudável de dizer assim: é mais importante o homem porque nasceu primeiro, Deus fez primeiro. A outro diz: não, a mulher é muito mais importante. Por quê? Porque sempre a primeira obra é o esboço, a conclusão mais perfeita é a segunda. Será que Deus aperfeiçoa? Então é isso que nós vamos desenvolver nesta noite. Nós vamos entender que não houve essa criação divina separada. Criou um homem, depois a mulher. E nem tampouco a questão de ser somente afinidade. Mas entendemos que muito mais importante do que a afinidade é a complementaridade. É mais importante em várias circunstâncias. Então, consultando o Livro dos Espíritos, na questão número 5, encontrei Kardec
arguindo: que consequências tiramos do fato de todos os homens do planeta, ou quase todos, admitirem intimamente de que Deus existe? Que consequências tiramos do fato de universalmente, de todos os homens, intuitivamente ter aquela certeza de que existe um ser superior, de que Deus existe? Resposta: uma prova é que Deus existe. Porque é uma coisa que está entranhado no inconsciente, que está espalhado para toda a humanidade, é porque é verdade. Questão número 5 do Livro dos Espíritos. Quando nós no princípio citamos Carl Gustav Jung, o criador da psicologia analítica, em que ele diz que esse inconsciente que nós cremos em Deus, que nos fala desse inconsciente, ele nos diz que nós temos um inconsciente individual. Cada ser humano tem um inconsciente. Mas o nosso inconsciente, ele é mesclado, ou ele recebe informações do inconsciente de toda a humanidade, que ele chamou de inconsciente coletivo. Ou seja, sem que a gente se aperceba, aquilo que é uma verdade que foi vivenciado por toda a humanidade no passado dos milênios, fica enraizado no nosso inconsciente coletivo. Afirma-nos Jung que essa crença, essa fé, esse desejo do herói, do bobo da corte, do sábio, da maternidade, da alma gêmea, são sentimentos colocados no inconsciente coletivo de todos nós. Ah, mas eu não acredito. Independe de você crer ou não, está no inconsciente de todo mundo. Porque todo mundo sonha um enlace amoroso, pleno, com alguém que lhe sacie seus sentimentos, acalme suas tempestades íntimas. Portanto, se formos raciocinar dessa forma, já o argumento, a teoria da alma gêmea já é verdade, porque é universal. Tem uma frase latina que diz: vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Se a maioria diz, se a maioria sente, se a maioria tem essa certeza íntima, então, eu fiquei pensando comigo, nessa busca dessa grande verdade. Se Deus criou as almas, os espíritos, no mesmo instante, deve ter na Bíblia alguma indicação. Porque a Bíblia tem tantas verdades ainda a serem descobertas. Aí eu fui escavacar a Bíblia, para ver se eu descobria se lá tinha alguma coisa que indicasse a existência efetiva da alma gêmea. E não é que eu encontrei? Encontrei, sim, senhor. Encontrei, sim, senhora. Eu estava lendo o livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. E ele fazia um comentário a respeito do Evangelho de Mateus, capítulo 19. Era o capítulo em que os fariseus buscaram Jesus para tirar dúvidas, ou mesmo para confundi-lo, a respeito do casamento e do divórcio, de abandonar a mulher
E Jesus então, em Mateus 19, diz assim: no princípio não foi assim. No princípio, Deus macho e fêmea fez. Não separe um homem, portanto, aquilo que Deus ajuntou. Eu parei para analisar essa frase: não separe um homem aquilo que Deus ajuntou. Qual foi o casamento aqui na terra feito por Deus diretamente? Não, feito por juiz, no cartório. Não separe um homem aquilo que Deus ajuntou. E aí nós fomos descobrir que ele estava se referindo, quando ele criou a alma gêmea. Aquilo que Deus já juntou a alma gêmea masculina com a feminina, o macho com a fêmea. No começo, foi a criação do espírito. Não separe um homem, aquilo que Deus juntou o que? Os espíritos. Deus não juntou corpos, quem junta corpos é o cartório, é o juiz. Deus juntou espíritos. Não separe o homem, aquilo que Deus ajuntou. E então Carlos Torres Pastorino faz referência ao Velho Testamento, à Bíblia Sagrada, livro Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E lá a gente vai ver exatamente Deus criando o espírito. Que fantástico, que espetacular saber como foi que Deus criou o espírito. Sabemos, por exemplo, que Deus é espírito. João capítulo 4. Deus é espírito, e importa que seja adorado em espírito e verdade. Deus é espírito. Lá no livro Gênesis, do Velho Testamento, e Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. É matéria? Deus não tem matéria. Se é imagem e semelhança, é espírito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus, macho e fêmea, os fez. E os abençoou. Macho e fêmea os fez e os abençoou. E nós passamos a entender que quando ele criou macho e fêmea, naquele instante estava criado o Adam, está lá na Bíblia, que quer dizer ser vivente, não é o nome de uma pessoa. Quando ele criou o ser vivente, criou macho e fêmea na sua origem. Portanto, mulheres que diziam que quando foi feito em segundo lugar, porque saiu mais bem feito, desanima, foi tudo igual. Homem que acha que saiu primeiro, que não, tudo igual, foi no mesmo instante que Deus fez o macho, fez a fêmea. E Carlos Torres Pastorino diz claramente: se trata da criação do Espírito por Deus. No capítulo 1. Porque no capítulo 2 do livro Gênesis está escrito que ainda não existia homem para lavrar a terra. No capítulo 1 foi criado macho e fêmea. No capítulo 2 não existia ainda o homem para lavrar a terra. É porque no primeiro foi a criação do Espírito. E depois é que nasce e que vem a criação do ser material, físico. Então se Deus criou macho e fêmea ao mesmo tempo,
Como é esse sexo, macho e fêmea? Vamos fazer um estudo aqui. O que é esse macho e fêmea? Vamos ao Livro dos Espíritos, questão número 200. Kardec perguntou: os espíritos têm sexo? Não como imaginais. Quando disse não tem sexo como imaginais, é porque que existia sexo, sim. A sexualidade existia, sim, mas não como nós imaginamos, porque essa forma que nós imaginamos necessita de corpo biológico. Ou seja, a sexualidade do espírito é a de atração ou de repulsão, é ativo e passivo, é de força, de coesão, é de polaridade, não é de morfologia biológica, é de polaridade. Um é positivo, outro negativo, um é ativo, outro é passivo. O ativo é o homem, o passivo é a mulher. Os espíritos têm sexo, perguntou Kardec, não como imaginais, porque para ter como imaginais precisava de órgão físico. Portanto, a gente começa a engrenar e compreender essa mecânica da criação do espírito e da criação do macho e da fêmea. No livro Evolução e dos Mundos, André Luiz comenta sobre a origem do instinto sexual. E ele diz que a origem do instinto sexual partiu dos átomos. Dos átomos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 540, está explicado nas entrelinhas o seguinte: tudo evolui na natureza. E os arcanjos, até os arcanjos procedem, tiveram origem no átomo. Então nós, todos, proviemos do átomo. André Luiz diz que a origem do instinto sexual no livro Evolução e dos Mundos está no átomo, na comunidade atômica, no movimento dos elétrons. É ali que reside a origem da sexualidade, macho e fêmea, positivo e negativo, ativo e passivo. É lá que se encontra. E eu comecei então a trabalhar com a mente para compreender isso. Como é que você pode dar um exemplo de como seja esse trabalho? Em primeiro lugar, a gente começa a chegar à seguinte conclusão: a alma gêmea não é metade. Deus não cria nada pela metade. Ponto. No universo, tudo é feito, até hoje, pelo conhecimento nosso, por átomos. E os átomos, todos eles, têm uma dualidade. São ativos e passivos. Tem um neutro também. Tem prótons e nêutrons no núcleo. Tem elétrons. Então eles têm dentro forças ativas e passivas trabalhando dentro do átomo. E quando alguém diz assim, um orador disse certa feita: Deus não faz nada aos pares. Meu queixo caiu. Porque pelo contrário, Deus não faz nada sozinho. Faz tudo aos pares. É o oposto. Não existe nenhum átomo que seja só positivo. Tem as polaridades internas trabalhando. As nebulosas que vão dar origem às estrelas tem forças atômicas atraindo umas às outras, se juntando na fusão nuclear para a formação das estrelas. Então não existe só uma polaridade, nem só ativo, nem só passivo. Existem duas polaridades em todo o universo.
a partir do átomo. Tudo está presente, as duas forças. E se nós quisermos falar de uma forma assim, bem nossa, nós lembraríamos ainda de Jung, quando fala que nós, homens, temos nosso lado feminino. A mulher tem seu lado masculino. O que quer dizer que nós temos, no nosso processo atômico, forças. Portanto, analisando André Luiz, nós vamos ver que esses átomos têm elétrons circulando o núcleo. Esses elétrons têm rotações diferentes. Quando elas são de rotações iguais ou paralelas, geram ímã. Ou seja, você pega um metal, ferrite, os seus átomos têm seus elétrons em movimentos irregulares, não concordantes, não paralelos, por isso não é um ímã. Mas se você pega aquela barra metálica de ferrite e coloca numa máquina magnetizadora e dá um impacto energético de 600 volts e 12.000 amperes, vai transformar aquela barra de metal num ímã prodigioso. Aquela barra de metal que não atraía nada, passa a ser um ímã vigoroso, com polo positivo e negativo. E eu achei de comparar a alma gêmea a um ímã. É alguém que vive com alguém, não é pela metade, mas estão tão fundidos que tem as polaridades. O lado é masculino, o lado é feminino, estão unidos. Achei de fazer essa comparação, me perdoe se ela não atinge o objetivo, mas foi o que eu alcancei no meu raciocínio. Ou seja, não existe vivendo somente polaridade positiva, só negativa, não existe metades. Aí a gente começa a pensar na gente mesmo. Eu vi hoje uma mensagem que Chico Xavier deixou, naquela sabedoria dele, naquela simplicidade dele, que infelizmente eu não decorei, eu só li assim, en passant, que ele diz mais ou menos o seguinte: nós nascemos na família que merecemos, nós temos os irmãos que precisamos, nós enfrentamos os problemas que eu preciso passar, e eu acrescentaria, e nos casamos com uma pessoa que, se faz necessário, eu cumprir certos processos evolutivos, porque sabemos que não existe acaso. Se estamos falando de alma gêmea, sim, estamos, mas queremos acrescentar que a pessoa que nós escolhemos é a pessoa ideal. Ah, mas está difícil. Se você não mereceu voltar para a sua alma gêmea e estar com essa pessoa do seu lado, trabalhe direitinho, porque senão a próxima existência volta com ela de novo. São precisos reajustes. São precisos reajustes. O meu pai, Elísio Jorge, orador espírita, quando aqui conosco, apresentava um amor tão intenso por minha mãe, mas tão intenso que nós todos julgávamos ser a alma gêmea dele. E ela sempre esquisita, sempre avessa, sempre sem aceitar muito aqueles carinhos extraordinários. Ele desencarnou primeiro, ficou mandando mensagens de amor, de namorado para ela.
Ela disse: você, Elísio, quando eu chegar aí, vá me esperar, viu? E ele foi esperá-la, no dia que ela desencarnou. Mas depois ela vem e diz: olha, Elísio não era minha alma gêmea. Eu tinha uma falha com ele tinha uma falha comigo, nós passamos uma existência um pouco, da minha parte, difícil, porque eu não estava perdoando, mas era para o processo evolutivo, agora que eu vou ter direito a renascer com minha alma gêmea. Foi a informação que ela nos deu. Então essa história me deixa aterrorizado. Eu tenho escutado, até no meio espírita. Um dia desses, alguém ligou para mim e disse: Zanelis, eu fiz um atendimento fraterno, e a pessoa era uma senhora, casada, me disse assim: eu acho que encontrei minha alma gêmea. E eu lhe perguntei: mas não é seu marido? Não, não. Botou a mão na cabeça, e agora? Passado um tempo, outro telefonema: Zanelli, sabe aquele caso daquela mulher casada que falou comigo, que disse que achou a alma gêmea? Sei. Ele fez outro atendimento fraterno com um homem. Ele começou a contar que é casado, que achou a alma gêmea dele, que não é a esposa. Mas não é que o que ele disse é aquela outra. Então são duas famílias que vão se separar. São 3 problemas pela frente. Eu disse para ele: olha, tu diz lá que não se trata de alma gêmea. É a apaixonite aguda mesmo. Siddhartha Gautama Buda, o grande sábio oriental, a sua primeira grande lição foi às margens de um rio, em que ele junta 5 dos seus seguidores e diz para eles: tem 2 coisas opostas que precisamos evitar a todo custo, 2 extremos que precisamos evitar de qualquer forma. Ele disse: o que é? O prazer exagerado, o sexo desvairado, os excessos da carne precisam ser evitados, porque leva a criatura ao abismo. O outro excesso é a autoflagelação, o ascetismo, querer ser santo sem poder maltratar seu corpo, martirizar-se. Solução: o caminho do meio. Usemos o caminho do meio, controlando os desejos, controlando os impulsos. Portanto, aqueles que dizem: eu achei minha alma gêmea, é porque ele está querendo fugir da sua responsabilidade. Porque está querendo fugir da sua responsabilidade. A alma gêmea, se fosse, já teria o matrimônio acontecido, que tudo é planejado no mundo espiritual. E se eu fiz a minha escolha, eu não fui obrigado a me casar. E se cada um de nós escolheu alguém, foi com determinismo, foi com uma necessidade. E se houve precipitação, o problema é nosso. Nosso, tão somente nosso. Portanto, eu vejo com muito cuidado essa questão de alma gêmea. Jogar desculpa. Vocês que são jovens, que ainda não contraíram o matrimônio, que estão a escolher, façam a escolha pela essência. Porque está lá no livro dos Espíritos que o afeto pode ser de 2 maneiras: pelo corpo ou pela alma. Quando nós escolhemos nossos afetos pelo corpo, a gente quebra a cara. Tem que escolher pela alma, pelo sentimento, pela paz que provoca quando junto daquela pessoa,
pela harmonia, pela tranquilidade. De repente, não mais que de repente, a gente pode ter casado com a nossa alma gêmea. Está vivendo com ela e não perceber. Porque é uma ilusão imaginar que viver com a alma gêmea é estar batendo asinhas e tocando clarins. Não. Nós somos imperfeitos, a nossa alma que foi feita igual com a gente também é imperfeita. Lógico, há desníveis evolutivos, sem dúvida, mas santidade, não. Angelitude, não. Então tem muita gente casada com sua própria alma gêmea de verdade e que não percebe. Mas sabe por que não percebe? Não percebe porque essa pessoa não está interessada no coração. Está interessada nas aparências, nas paixões, nas fantasias, no apego à matéria, na luxúria. Aí passa alguém belíssimo ou belíssima diante de si e abandona aquela felicidade calma, branda, eterna, porque a alma gêmea é de ternura e de tranquilidade, onde os ânimos se asserenam, onde as energias se completam. Aí vai olhar para a beleza física e abandona tudo de responsabilidade. Eu queria chamar a atenção sobre isso. Muito cuidado sobre isso. Muito, mas muito cuidado. Diz André Luiz, no livro Evoluções de Dois Mundos, no capítulo que trata de monogamia e poligamia, que o encontro de almas gêmeas provoca uma felicidade inigualável, imaginável, porquanto as energias ativas e passivas, atômicas e nucleares que existem nos dois, se harmonizam no equilíbrio eletrônico ou atômico perfeito de paz. Querem um exemplo? Ivone do Amaral Pereira, essa médium extraordinária espírita, autora de inúmeros livros mediúnicos fantásticos, numa existência que ela teve na Espanha e em Portugal, ela casou-se com sua alma gêmea, Roberto de Canalhejas, enquanto ele devotava tão somente a ela seu amor, porque era sua alma gêmea, ela, embora fosse sua alma gêmea, ele, tinha uma caidinha para as paixões humanas. E teve um relacionamento com o vizinho e engravidou. O marido ficou com desgosto tamanho, que desleixou-se dos cuidados médicos, contraiu tuberculose e vindo a desencarnar. Foi um suicídio lento, mas foi um suicídio. Deixou-se morrer, não se cuidou. Ela, por sua vez, envergonhada, porque mesmo sendo a alma gêmea, ela caiu nas malhas das tentações humanas, aquilo que Buda alertava. Foi o que ela fez, com desgosto e com remorso, com vergonha de si mesmo, dos seus atos, de ter sucumbido à tentação do sexo, atirou-se nas águas do rio Tejo, suicidando-se. Então, viver com a alma gêmea não é segurança plena. O problema nosso é que nós não queremos alma gêmea. Nós queremos dar vazão a instintos. Nós não queremos seguir o evangelho coisa alguma. É por isso que Jesus disse que o evangelho vinha como uma espada flamejante. É por isso que é difícil controlar nossos desejos e impulsos. Mas sempre haverá dentro de nós um vazio, porque aquele amor a gente não alcançou ainda. Se for o caso, então vamos buscá-lo. Vamos atrás desse amor, mas para isso precisamos tratar bem, com todo carinho,
aquela pessoa com a qual estamos convivendo, casados atualmente. Porque se fizermos isso, iremos merecer sim, no amanhã, o reencontro com a verdadeira alma gêmea. Tem uns 5 minutinhos ainda? Divaldo Franco conta-nos a seguinte história, que um dirigente de casa espírita buscou e disse: Divaldo, você me conhece, eu sou trabalhador espírita, tenho 3 filhos, amo a minha esposa, mas estou com um problema. Comecei a dar aula de evangelização. A principiante espírita, e uma jovem chegou, mas tão meiga, com idade de ser minha filha, mas eu me apaixonei por ela. E ela se apaixonou por mim e eu tirei a conclusão de que ela é minha alma gêmea. E Divaldo disse: o que é que eu tenho a ver com isso? Não, porque é o seguinte, você não é assim com o doutor Bezerra? Eu me converso com ele, eu queria que você levasse para ele um pedido. Qual o pedido? Você disse para ele que um amigo está passando nessa situação, que ama a esposa, que não quer deixar a esposa, porque ama, mas não quer perder a oportunidade de viver com a alma gêmea. E como conciliar as duas coisas? Diga a ele, dê um jeitinho lá para que a mulher dele morra. Divaldo disse: o quê? Para eu levar essa proposta para o doutor Bezerra, para ele matar a sua esposa? Não vou fazer uma coisa dessa não. O senhor está louco? Essa proposta jamais vai sair daqui. Dias depois, Bezerra de Menezes bate no ombro de Divaldo: Divaldo, diga a seu amigo que eu tenho uma proposta para ele. A pessoa mais interessada na questão é ele. Diga a ele que eu vou fazer o seguinte: se ele me autorizar, eu desencarno ele. E ele renasce como filho da alma gêmea, vai ficar nos braços da vida toda, não vai ser bom? Ele não concordou. Ele não gostou muito da ideia. Mas, queridos amigos, senhoras, senhores, Deus nos fez fadados para a luz, do átomo minúsculo aos anjos celestiais, aos arcanjos, aos construtores siderais. Deus nos fez para evoluirmos sempre, e a base central de todo esse processo é o amor. E o amor, no seu estado mais íntimo, mais natural, é a atração, é lei de atração. Livro dos Espíritos, questão 888A. Amor entre os seres viventes é a atração. Esse processo de atração atômico entre elétrons é que nos projeta para evoluir sempre na direção de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.